Hoje a gente vai falar de limites, que é o primeiro tópico, né, do conteúdo, mais precisamente cálculo 1, tá? Uhum. O cálculo propriamente dito. Primeira coisa, o que significa essa notação? Bom, a gente lê essa notação como sendo limite quando x tende a de f de x. O que a gente está querendo saber é o que acontece com a imagem da função quando x se aproxima de um determinado número a, tá? Essa função, ela não precisa estar definida no ponto A. Significa dizer que eu quero analisar o comportamento perto de A. Então, não necessariamente a função tem que estar definida em A. Ela pode estar. Então, por exemplo, olha só. Nessa função aqui desse gráfico, vamos pegar o A aqui. Não existe f de A, né? Concorda? Que é Uhum. um L. Uhum. Mas quando x se aproxima de A, de quantas maneiras eu posso me aproximar de A? Pela esquerda ou pela direita, beleza? Beleza. Então, quando eu me aproximo tanto pela direita como pela esquerda, a minha função ela está se aproximando desse L, concorda? Concordo. E não necessariamente a função está definida no A. Nesse caso, ela não está. Então, o que significa dizer que limite, quando x tende a A, da função é igual a L? Isso é um número real, tá? Significa dizer que, quando x se aproxima de a função se aproxima de L. Beleza? Beleza. O que é essa notação aqui? Essa notação é limite quando x tende a pela direita. Eu estou só calculando o limite pela direita, um dos limites laterais. E essa outra pela esquerda. Pela esquerda significa que eu estou pegando valores menores que A, tá? Uhum. Aí tem um resultado que é o seguinte, ó. O limite, quando x tende a da minha função, ele existe, ele é igual a L, se somente se os limites laterais existem e são iguais, tá? Então, o limite da função existe se os limites laterais existem e são iguais. Porque, por exemplo, se eu tenho essa função aqui, ó, antes do zero, depois do zero. Por um lado vai para um lugar, por outro lado vai para outro. Então, tá diferente, então o limite não existe. Professor, eu vou ter que sempre calcular limites laterais para ver se o limite existe? Não. Só quando fizer diferença. E quando que faz diferença, professor? Por exemplo, quando eu tiver uma função definida por partes e o ponto que eu quero calcular o limite é o ponto de quebra. Aí eu tenho que calcular laterais. Por quê? Porque antes do númerozinho vai ser uma função e depois do número vai ser outra, tá? Mas a gente vai chegar lá, por exemplo. O que significa dizer limite quando x tende a infinito e limite quando x tende a menos infinito de uma função? O que eu estou querendo saber? É x tipo à direita e x da esquerda, não? Não, é quando x tende fica grande, muito grande, né? É Por, verdade, muito e pequeno. menos É infinito verdade. é muito grande em valor absoluto, só que negativo, né? Uhum. Infinito e menos infinito não são números. Eles Aham. são notação. Para dizer que a coisa fica muito grande, tão grande quanto eu queira que eu não consigo mensurar. Uhum. Então, eu não posso realizar operações com infinito. Uhum. Por exemplo, Cortar infinito. infinito menos infinito não é zero, porque, segundo a culpa das estrelas, existem infinitos maiores que outros. Então, não boto que isso é zero que mata o professor do coração, tá? Uhum. Infinito sobre infinito igual a 1. Ai, Jesus amado. Dá outra dor no coração. CS, bora aí. Os vídeos que são válidos, que são os que é o que a gente recomenda para vocês, os da gente. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal faz na internet, faz esses vídeos com notações erradas, tá? Uhum. Então, e o que significa dizer limite quando x tende a da função é igual a mais ou menos infinito? Né? Pode ser mais ou menos. Que quanto mais próximo de A, mais, tipo assim, maior é o limite, tipo, maior é o conjunto dos É a valores? imagem da função. Isso, maior Isso. imagem. Isso mesmo. A função fica muito grande quando x tende a, né?
Uhum. Eu posso tender a infinito e a função ficar grande também, né? É, Mas calma, professor, o que seria A? A é um número real. Então, mas por que você fala que tipo, a função fica cada vez maior quanto mais perto chega de A? Por exemplo, olha só. Essa função aqui, tangente, ela não está definida aqui no π sobre 2, concordam? uhum. Quando o x ficar muito tende a π sobre 2 pela esquerda, a função fica cada vez maior. Então, o limite, eu falo, quando o x tende a π sobre 2 pela esquerda, está indo para mais infinito. Porque à medida que eu me aproximo de π sobre 2, a função fica tão grande quanto eu queira. Beleza? Mas se for para outros casos, professor? E outros casos? Como... Sei lá, não sei se é interessante, mas função afim, por exemplo, para um limite em certo ponto ali. Por que você pode falar que fica maior se chegar perto de A, sendo que você nem sabe quem é A? Não, é claro que o A aí é um número genérico. Quando você for calcular o limite, vai ter quem é o valor de A. Ah, sim, mas não, mas tipo assim, vamos supor, a afim é constante. Em todos os lugares ela vai ter o mesmo aumento de função, digamos. Mas no caso da função afim, quando x tende a um número fixo, a função não fica grande. Ela tende a um número lá, real. O que eu estou falando é o seguinte: o que significa essa anotação? O que significa essa anotação? Significa dizer que quando x tende a A função está indo para mais infinito. Que função? Algumas funções, não são todas as funções. Existem funções que têm essa propriedade. Por exemplo, a tangente. Por exemplo, o arco tangente. Ó. O Eu arco acho que essa que ia ser a minha pergunta. Como que ele tende para mais infinito e para menos infinito ao mesmo tempo? Não, não. Ou. Ah, entendi. É ou. Eu quero dizer o que significa essa notação. Computação mais infinita. A outra é análoga. Não é para duas coisas diferentes, não, tá? É mais ou menos infinito. Entendi. Entendeu? Quem foi o outro que estava perguntando aí que eu não vi? Eu, Augusto, Só professor. os girandinhos. Entendeu, Augusto? Não, sim, mas então você quer dizer então que para função afim não serve esse caso? Não, não. Não é todas as Ah, funções que têm entendi. verdade, não. Eu tô dizendo, se você vê essa escrita, o que significa essa escrita? Para uma dada função lá, que eu não sei qual é. Tipo, para tangente. Entendeu? Entendi. Aí só que, gente, vocês viram lá no início, o Éder fez no vídeo no início do material, a gente tenta calcular limite usando uma tabelinha e usando uma calculadora, não é isso? Isso. Faz o número tender pela direita, pela esquerda e ver. É claro que a gente não vai fazer isso, porque É isso isso é que eu ia inviável. perguntar. Isso é É isso que eu ia inviável. perguntar, se a gente teria que fazer isso para casos de indeterminação e tal. Isso é inviável. Entendi. Aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar algumas estratégias. Em alguns casos, que é no caso que as funções são contínuas, que a gente vai aprender semana que vem, a gente consegue fazer substituição direta. Ou seja, quando o x tende a A, por exemplo, ó, essa função aqui. Quando o x tende a 2, a função está definida no 2, beleza? Um exemplo. Quando o x tende a 2, só é calcular a imagem da função. Eu substituo na função o valor. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Na maioria das vezes, o número que eu quero calcular o limite não está no domínio da função. E daí, quando você vai fazer essa substituição direta, você acaba caindo em algumas indeterminações ou indefinições. Como assim, professor? Olha só. Algumas indeterminações que vão aparecer. 0 sobre 0 é indeterminação. Infinito sobre infinito. Infinito menos infinito. 0 vezes infinito. 0 vezes infinito não é zero. Eu não posso operar com infinito. Além disso, né, quando eu tenho um cálculo, tento fazer a substituição direta da 0 vezes infinito, significa que esse limite pode ser zero, pode ser infinito. Não está definido. É indeterminado. 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito, tá? E a indefinição, que é b sobre 0, com b diferente de 0. Vocês entenderam a diferença entre indeterminação e indefinição? Ou não?
Tipo assim, o que eu entendi é que a indeterminação são coisas, tipo assim, que nunca poderia acontecer, igual quando a gente estava estudando função e a gente via que o zero no denominador, zero no denominador não podia, número negativo dentro de raiz, aquelas coisas. Tipo, coisas que não podem ser calculadas. Indefinição, para mim, é tipo, você não, você de fato não consegue achar valores, sabe? É diferente de você não poder calcular e você não poder achar valores. É o que eu entendi, pelo menos. Vamos ver, olha só. Vamos ver porque que o 0/0 é uma indeterminação. Ó. Então, vamos supor que ele é que ele é determinado, tá? Que existe um número k que é igual a 0/0, beleza? Uhum. Se existisse esse número, quando eu fizer essa multiplicação cruzada aqui, é daqui 0 é igual a 0 vezes k, beleza? Beleza. Então, não existe só um número k que satisfaça essa igualdade. Ou seja, qualquer número real satisfaz essa igualdade. Isso significa que esse k eu não consigo determinar ele, porque tem todos os valores podem satisfazer isso. Uhum. Então, não está bem definido, como 2/2 é 1, está bem definido. Existe um valor para aquilo, e para isso não. É indeterminado, não existe um valor para isso, entendeu? Quer dizer, existem inúmeros valores para isso. Uhum. Desculpa, falei errado. Pessoal, Agora, indeterminação, então, é quando o resultado é o conjunto infinito. mais ou menos isso. É quando o resultado dá mais de um valor. Eu não São consigo todos os determinar. valores. Não necessariamente todos, porque a gente vai ver que pode ter outras determinações, que eu não testei todas, mas pode ter Meu outras que Deus. tem dois valores para ela, ou um ou zero, ou enfim, ou Entendi. inúmeros valores, como essa primeira. Entendi. Agora, indefinição, supõe agora que b/0 fosse o número real, k. Quando eu fizer a multiplicação cruzada, vai ser igual a 0 vezes k, p. Existe algum número k que eu coloque no lugar aqui, o número real, de modo que quando eu multiplico por 0, dê um b diferente de 0? Não. Então, isso é indefinido. Ou seja, não existe nenhum que satisfaça. E a outra é indeterminada. Eu não consigo determinar. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 1 milhão. Beleza? Entendi. Indefinido não existe nenhum. Beleza. Quem era que tinha perguntado antes? Augusto. Não. Augusto, beleza, Augusto. Beleza, professor. Oi? Eu vou falar Beleza, professor. de algumas propriedades do limite, depois eu volto a falar, tá? Uhum. É o seguinte, olha só, gente, Nossa senhora. por favor, tá? Preste atenção para vocês não fazerem besteira. Ó, olha o que diz o resultado. Todo teorema é um resultado matemático que foi demonstrado através da verificação das hipóteses. Então, tem hipóteses. Se as hipóteses foram verificadas, aí cria-se um teorema. Então, quais são as hipóteses aqui, ó? Se o limite quando x tende a da f existe, e o limite quando x tende a da g existe, e C é uma constante, então estou supondo isso. Então, vale essas propriedades embaixo. E outras mais tendo material. O que significa dizer que o limite de uma determinada função existe? Significa que quando x tende a esse limite dá L um número finito. Quando der mais ou menos infinito, não existe, ou quando oscilar, ou quando não tiver, não existe, tá? Tá. Então, isso é dizer que existe. Então, se, tem um se, tá? Suponha que isso existe, então, o limite da soma é a soma dos limites, da subtração é a subtração dos limites. Se multiplicar por uma constante, eu posso tirar a constante. O produto dos limites, o limite do produto é o produto dos limites. O quociente também, desde que esse limite não seja zero. Então, por exemplo, como eu poderia calcular esse limite aqui? Como sendo produto, limite, quando x tende a zero, de raiz de x, vezes limite, quando x tende a zero, de seno de 1 sobre x. Eu poderia fazer isso usando a propriedade 4?
E aí, galera? Pode. Eu acho que não. Acho que Por pode. que não? Eu acho que não, porque se você colocar o zero no denominador ali, você chega numa indefinição. Isso mesmo. Eu só posso separar. Eu falei que tem que satisfazer as hipóteses, não é? É. Se o limite dessa e o limite dessa existir. Uhum. O limite dessa existe e é zero. O dessa daqui eu não consigo nem substituir. Pois é. Então, esse limite aqui, ele não existe. Era isso que eu Eu tava não fazendo de errado. posso separar. Professor, mas zero vezes qualquer coisa não dá zero? Não. Zero vezes infinito não dá zero. Uhum. Ok? Ok. Lembrando que infinito como uma noção. Ô, professor, então todo limite que tiver x tendendo ao infinito, mais infinito, menos infinito, eu nem preciso pensar nas propriedades porque eu não posso usar. Pode usar, Posso. desde que os limites separados existam. Essas Entendi. mesmas propriedades valem se o x tender a infinito. Uhum. É porque o que eu mais fiquei com dúvida na hora de fazer, por exemplo, aquela tarefa lá que você colocou, que ela é pequenininha, ela só tem 2 questões, né? Mas é muito teoria e tal. Mas, tipo assim, o que eu mais fiquei em dúvida na questão 2, que era pra você resolver o limite que você deu lá e tal, era como que eu ia fazer. Porque, tipo, quando eu tenho um limite de x tendendo ao a e o a é um número real, um número inteiro, eu consigo, porque aí eu consigo testar, eu consigo ver se vai funcionar. Se der indeterminação e definição, eu consigo ir pelas estratégias. Mas quando tá, tipo, x tendendo a infinito, eu tenho que ir pelas propriedades. Aí eu vou pela propriedade e sempre, tipo, dá infinito mais alguma coisa. Sabe? Tipo, eu Mas chego numa... olha só, o que é que acontece? Tem um vídeo lá, que é o último vídeo recomendado da quarta-feira, que é Uhum. limites no infinito. Isso, eu assisti também. Nesse limite aí, eu falo as estratégias de como calcular limites infinitos, né? Limites Uhum. que tem. É, Então, que você lá, fala. que é dividir pela maior potência, Isso. enfim, várias Aham, coisas. fatorar. Só que aquela que tá lá não se encaixa em nenhuma delas. Então, a gente tem que usar uma Pois estratégia é. diferente. Eu vou fazer uma delas hoje aqui na sala, tá? Tá. É porque, ainda mais quando junta trigonometria que vem cosseno de x, que não sei o que, eu já não vou Aham. entender mais nada. Agora, essa aqui, por exemplo, ó, limite quando x tende a infinito, de x ao quadrado menos x. Eu posso separar como isso? Ó, eu acho que não naquela primeira ali, porque se você tem algo tendendo ao infinito, se x está tendendo ao infinito, o x ao quadrado vai dar um número muito gigante. Eu acho que ele vai, tipo, tender ao infinito também, tipo, o limite ali. Então, não existe, concorda? É, não existe. Aham. Então, ó, isso daqui os alunos cansam de fazer, que é infinito menos infinito e dá zero. Só Uhum. que esse infinito é maior que esse. É. Como diz a culpa das estrelas. Vamos ver como que vai dar. Não posso separar porque os limites não existem. Só posso separar se eles existirem. Mas aí você Então, ó, poderia botar o x em evidência. isso, ó. X vezes x menos 1. Aí aqui, ó, esse fica muito grande e esse fica muito grande. O produto de coisas muito grandes Uma coisa é uma maior coisa ainda. muito grande. Beleza? Agora sim. Uhum. Aí, bom, e como que eu faço para calcular limite, professor? Se eu não vou ficar calculando pela tabelinha. Bom, eu fiz um resuminho aqui, tá, gente? Mas o material Aham. é bem feito. Uhum. Primeiro passo que eu vou pensar é fazer a substituição direta. Se der para fazer a substituição direta, beleza. Ok? Ok. Calculou. Se não der, você cair em alguma indeterminação do tipo 0/0, por exemplo, você vai fatorar, usar o conjugado, fazer alguma manipulação na expressão para chegar numa outra função que eu consiga calcular o limite. Professor, como que é isso? Olha só, é um resultado que tem lá, que é a propriedade 11, que diz o seguinte, ó. Se eu consigo deixar uma função igual a outra, ela é igual a outra, igualzinha, exceto no ponto que eu calculei, que eu quero calcular o limite, então, calcular o da f e o da g é a mesma coisa. Então, o que a gente faz é o seguinte: a gente pega a função que a gente tem e fatora ela. No meio do caminho, a gente vai fazer um corte. Esse corte, eu só posso fazer se x for diferente do a, que é que eu estou calculando o limite, e eu chego numa outra função. Então, por exemplo, olha só. X ao quadrado menos x sobre x menos 1. Por exemplo, essa função, quando eu quero calcular o limite, quando x tende a 1. Uhum. Eu chego numa indeterminação. Mas se eu fatorar, eu faço isso aqui, ó. Não é isso? Só que eu não Aham, você posso corta. cortar, porque x é diferente de 1. Isso. Eu estou tendendo a 1,
mas eu não chego em 1, não é isso? Uhum. Então, o que é que eu estou falando? Eu estou falando para você que essa função aqui é igual a essa, exceto no ponto que eu quero calcular o limite, exceto no 1. Ah, tá. Saquei. Então, o limite dessa daqui e o limite dessa é o mesmo. Aí eu calculo o limite da outra, que eu sei calcular. O limite de x é 1. Beleza? Professor, Oi. sempre que o denominador da minha fração for dar zero, eu tenho que manipular ela de forma que não dê zero? Mais ou menos isso. Se der 0 sobre 0, manipula. Se der um número sobre 0, provavelmente vai dar o resultado mais ou menos infinito. A gente vai fazer o exemplo aqui. É o que eu ia falar agora, ó. Se a indeterminação for do tipo b sobre 0, provavelmente você tem que calcular os limites laterais, tá? Que vai fazer diferença. E esses limites vão dar infinitos. Se essas estratégias não funcionarem, não for uma função desse tipo, você vai usar o teorema do confronto, por exemplo, pode ser uma boa opção quando você tem um produto de funções, de modo que uma delas é limitada. Eu consigo deixar elas entre dois números. Então, o que é que diz o teorema do confronto? Como eu falei para vocês, gente, teorema na matemática, ele é uma coisa que tem hipóteses, e só sobre essas hipóteses é que ele é válido, tá? Então, quais as hipóteses do teorema do confronto? Ó, ou sanduíche, como vocês queiram. Se eu tenho uma função g que está imprensada por duas outras, tá? Quando x está próximo de a, exceto em a, né? Possivelmente. Se o limite dessa f der um L e o limite dessa h der um L, o teorema do confronto fala que a g também vai para L. E isso é bem ilustrativo porque, por exemplo, posso ter uma função aqui, ó. Essa por cima, essa por baixo e essa aqui, ó. Que passa por aqui. O que ele está dizendo é, se a de cima está indo para L e a de baixo está indo para L, a do meio também vai para L. Agora, professor, eu imprensei a função, ela está entre duas outras, mas uma foi para L e outra foi para G. O que é que eu posso falar sobre a G do meio? Desculpa, foi para P. Você não pode falar nada. Se você calculou esse limite, deu L, e esse deu L2, significa que você não pode usar o teorema do confronto, você tem que ir para outro lugar, porque o teorema do confronto é teorema de convergência. Ele fala o seguinte, se uma for para L e a outra for para o mesmo L, a do meio vai para L. Mas a gente vai ver nos exemplos que fica mais claro, tá, gente? Beleza. Aqui eu errei. Um limite fundamental trigonométrico, que eu até faço lá no material, né? Eu demonstro também no material, Uhum. é que limite quando x tende a 0, de seno de x sobre x vale 1. Esse limite a gente memoriza ele, porque a gente pode usar ele nos exercícios. Por exemplo, se eu quero calcular limite quando x tende a 3, de seno de x menos 3 sobre x menos 3. Olha só, não é o limite fundamental trigonométrico, porque o limite fundamental trigonométrico, o x tende a 0. Mas esse argumento do ângulo e esse x menos 3, não pode cortar, lembrando, né? O Aham. x é um argumento, não está multiplicando. Eles Aham. são iguais. Então, eu vou tentar transformar no limite fundamental trigonométrico. E como que eu faço isso? Fazendo uma mudança de variável. Eu chamo de u x menos 3. Ó, aí vai ficar limite seno de u sobre u. Concorda? Aham. E aqui, no lugar de x, eu tenho que colocar u. Bom, quando x tende a 3, para onde que vai u? Pra 3 também? Não, o Vai u vai para zero. 3, 3 vai para 0. Ah, tá. Saquei. Então, eu transformei esse Isso limite mesmo. no limite fundamental trigonométrico, não é? Nu, que Tende viagem. a 0, 0, aí isso vai dar 1, pelo limite fundamental trigonométrico. Agora eu fraguei. Vamos para os exemplos, para ficar melhor? Por favor. Ô, professor, em relação a, tipo assim, inverter isso, tem alguma propriedade ou algo assim? Porque teve um negócio lá no Khan que tava, tipo, ao invés de ser seno de x sobre x, tava x sobre seno de x. Aí, tipo, na verdade era cosseno de x sobre cosseno de x. Aí, tipo, dava 1. Só que no fundamental, né, que é o inverso,
é zero. Aí, tipo, tem uma lógica, assim, pra gente se Não, era aproximar? cosseno, x Era sobre x cosseno. sobre cosseno, ou x sobre seno, alguma coisa assim, eu sei que a resposta era 1. E Não, aí, x sobre seno, que dá 1. então, Por é, quê? x Porque sobre... x sobre seno é a mesma coisa de 1 sobre seno de x sobre x. Aí, ó, lembra da propriedade lá? O limite de cima vai para 1, tá? Lembrando que tem um limite aqui. Aqui. E o de baixo vai para 1. Então, como o limite de cima existe, o de baixo existe. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. Tranquilo? Tranquilo, entendi. Agora, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês como que se escreve um exercício de limite, porque isso é que os alunos mais erram. E eu falo, os alunos continuam errando, que às vezes nem assistem a aula, né? Uhum. Mas, olha só, eu não posso, por exemplo, quando eu tentar fazer a substituição direta, que é o meu primeiro passo que eu faço, colocar isso aqui, ó, igual a 0 sobre 0. E depois continuar a conta. Por que que eu não posso fazer isso? Porque eu estou falando que um limite que existe é igual a uma coisa indeterminada. Concorda que não faz sentido? Aham. Então, esse limite não vale 0 sobre 0. Ele gera uma indeterminação se eu fizer substituição direta. Mas aí eu não vou fazer substituição direta porque eu não posso, tá? Entendi. Então, como que eu faço isso? Vamos argumentar. Vamos ver como a gente argumenta. Então, o primeiro passo é tentar fazer a substituição direta, beleza? Beleza. Então, você pode explicar no cantinho aqui, ó. Note que se fizermos a substituição direta, chegaremos numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. 0 sobre 0. Beleza? Eu expliquei aí. Toda vez que eu chego numa indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Principalmente se for razão de polinômios, uma função racional ou algébrica, eu tenho que fazer alguma manipulação nela, beleza? Beleza. Você pode fazer a manipulação de duas maneiras. Você pode pegar só a função, manipular ela todinha e só botar o limite no final, tá? Certo. Ou você pode ir carregando o limite, mas se você for carregando o limite, não pode esquecer de carregar o limite, senão dá uma coisa errada. Eu vou explicar a vocês direitinho como que é. Eu vou fazer carregando o limite, e na letra B eu vou fazer fazendo primeiro a fatoração e depois calculando o limite. Então eu vou fazer carregando o limite. Então, ó, limite quando x tende a 4, de x ao quadrado menos 4x sobre x ao quadrado menos 3x mais 4. Aí, gente, eu já sei que dá um... Você pode, olha só, explicar separadamente ou pode fazer isso aqui, quando você já tiver mais craque na explicação. É isso. Ó. Você puxa uma setinha e coloca. Isso dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aí eu aceito que você já, na sua cabeça, você tentou fazer a substituição direta e chegou no indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, você pode fazer assim ou pode fazer do jeito que eu fiz em cima, beleza? Com texto todo bonito. O que você não pode é escrever que se dá 0 sobre 0, tá? Beleza. Aí, o que é que eu tenho que fazer aqui? Dá para fatorar? Dá. O que é que eu vou fazer em cima? Ali em cima dá para você colocar em evidência, dá para você fazer o negócio dos quadrados lá do produto notável. Qual que é a ciência, né? X vezes x menos 4. E embaixo? Embaixo dá para você fazer por raízes. Isso. Quem são as raízes? 4 e 1. Menos 4, menos 1. Não, é 4 e E menos menos 1. 1. É. É verdade. É porque a soma dá 3 no produto. Ah, já sei que eu fiz. Isso aqui tá errado, tá? É um Não, menos. É um menos. Né? Entendeu? Então vai ficar... o é 1, né? X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Tá mais. E agora, o que é que eu faço? Você corta x menos 4 ali. Tá tudo multiplicando. Quê? Por que eu posso cortar? Porque tá tudo multiplicando. Não é por isso, não. Eu posso cortar porque
x é diferente de 4, porque se fosse 4, eu não podia É verdade, é verdade. Isso vocês não justificaram na prova, grande maioria. Eu só posso cortar se x for diferente de 4. Nesse caso, eu troquei o se pelo pois. Por quê? Porque quando eu estou calculando o limite quando x tende a 4, implicitamente está que o x não pode ser 4. Eu estou tendendo a 4, mas não chego a 4. Tá? Uhum. O que eu estou fazendo é pegar essa função aqui, é aquele resultado que eu falei. Pegar essa função e transformar em uma outra Uhum. que seja igual a ela, exceto no ponto que eu estou calculando o limite. Nesse caso, exceto no 4. Beleza? Entendeu? Então, vai ficar, ó, limite, quando x tende a 4, e x sobre x mais 1. Quando você chegar num ponto que já dá para fazer substituição direta, porque dessa nova função eu consigo fazer substituição direta, eu faço. Então, aqui já dá para fazer a substituição direta. Então, que dá? Quando eu faço a substituição direta, acabou o limite. Não carrego mais ele, porque eu já substituí, tá? Outra coisa que os alunos erram, continua carregando o limite. É 4, porque eu já estou substituindo. Então, não existe mais limite. Tá? 4 sobre 4 mais 1. 5. A minha terra é 5, né? Então, o limite existe, é igual a 4/5. Dúvidas, perguntas? Não, tá de boa. Quando tende a um número real inteiro é de boa. O problema é quando é infinito, quando é zero, aí que me quebra. Mas o zero, gente, qual é o problema do zero? Zero é um número. Mas é porque fica confuso, porque, tipo, como tende a zero, fica, tipo, uma solução meio bizarra. Nossa, essa daí você fez no vídeo. Nossa senhora, eu tentei fazer ela sozinho 2 vezes, não consegui. Eu fiz um vídeo essa? Eu não sei se foi você que fez no vídeo ou se foi aquele outro professor que você botou Você fez uma igualzinha. Bom, essa aqui. Bom, faz a mesma coisa, né? Uhum. Note que se fizermos Substituição direta. substituição direta, chegaremos A uma indeterminação. uma indeterminação. Tipo, 0 sobre 0. Então, gente, nesse caso, quando aparece raiz em cima ou embaixo, ou nos dois, enfim, a gente usa uma coisa que a gente chama de conjugado. O que é o conjugado de um número? Se o número é A mais B, o conjugado dele é quem? É A menos B. É só mudar o sinal do meio de uma soma, tá? Então, ó, vou colocar aqui mais claro, fica assim, ó. É claro que isso tanto faz, né? Eu posso colocar, ó, se eu tenho um número A mais B, conjugado dele, é só mudar o sinal do meio. Ou se o número for A menos B, o conjugado é A mais B. Então, eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado. Por quê? Se eu multiplicar a fração em cima e embaixo pela mesma coisa, não altera, não é isso que eu estou multiplicando por 1. Beleza? Beleza. O que é que eu vou fazer, galera? Qualquer coisa me parem, tá, gente? Se não estiver entendendo. Olha só, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não vou carregar o limite, eu vou simplificar a expressão toda e depois eu carrego o limite, tá? É para Tá. vocês terem os dois jeitos de fazer. Então, ó, olha só, vamos lá. Como tem essa raiz, eu vou multiplicar pelo conjugado. Mas o conjugado do de cima ou do de baixo? De cima. De cima que é o que tem raiz, né? É. Então, eu multiplico por raiz de 25 mais 3t mais 5, não é isso? Aham. Muda o Sobre. sinal do meio. Sobre... Aí de 25 mais T, mais 5. Aí, como é que fica isso? Vamos lá, olha só. Em cima é uma diferença de 2 quadrados, concorda? Isso. Produto da diferença, desculpa. Aí fica 20, raiz de 25
mais 3t ao quadrado, né? Uhum. Menos quadrado. E embaixo, gente, não mexe com quem tá quieto, pelo amor de Deus. Então faz o seguinte, ó, bota um t, E fica repete. 25 mais 3t mais 5. Lembrando que o t está multiplicando tudo. Se eu Aham. coloco o t só grudado na raiz, eu esqueço de multiplicar pelo 5. Aham. Beleza? Beleza. Cuidado. Olha só, gente. Aqui eu posso cortar a raiz? Professor, o senhor falou que isso dá módulo. Como é que você vai cortar a raiz? Nesse caso, t está próximo de zero. Concorda? Certo. Se t está próximo de zero, 25 mais 3t está próximo de 25, beleza? Ah, Que é um saquei. número positivo. Uhum. Então, eu consigo tirar ele da raiz. Vai ficar... Como é 25, o módulo dele é ele mesmo, né? Aham. 25 mais 3t menos 25. E embaixo, não mexe com quem tá quieto. Professor, então ali se fosse limite de t tendendo a zero pela esquerda, isso ia mudar? Não ia mudar, porque quando eu tô calculando zero, implicitamente estou calculando direita e esquerda. Nesse caso, 25 menos uma coisa próximo de zero, positiva ou negativa, dá positivo. Entendi. Entendi. Deixa eu fechar aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Olha só, eu não carreguei limite. Eu poderia calcular limite, só que fica muito carregado. Então, o que é que eu fiz? Eu Verdade. simplifiquei a expressão e vou colocar o limite no final. Uhum. Então, ó, o 25 menos o 25 cai aqui, né? Então, vai ficar 3t sobre t. Olha que se eu tivesse multiplicado o t, ia dar BO para mim agora, tá? Por isso que eu digo que não mexe. Olha só, o que é que eu posso fazer agora? Cortar o t de baixo com o t lá em cima? E, São 3t, ué. por quê? Porque o t é diferente de... Não, tá tendendo a zero. O t é diferente de zero. Isso aí que eu tô falando. Tem que Ah, justificar tá. isso, né? Entendi. Porque se t fosse zero, ia dar zero sobre zero, eu não posso contar, não. Uhum. Aí eu vou fazer esse cancelamento aqui. Então vai dar, ó. Eu cheguei na forma mais simples agora, né? Fatorando. Eu achei Aham. Olha só, se aquele resultado que eu mostrei para vocês, ele não faz sentido. Eu achei uma função que é igual àquela que eu quero calcular o limite, exceto no zero, que é o ponto que eu estou calculando o limite. Né? Porque Aham. essa expressão que eu encontrei é igual a essa outra aqui em todo mundo, menos do zero, né? Uhum. Aí agora eu já fatorei tudo, não é isso? Já manipulei tudo. Aí agora eu coloco o limite. Não vai colocar que isso, ó, se você colocar isso tá errado também, tá? Que isso é igual a 3, coloca o zero aqui no lugar e vai dar 3 décimos. Errado, não é a função que é igual a 3 décimos. É o limite que é É o igual. limite. Então você tem que colocar o limite. Então, ó, assim, limite quando t tende a zero da função que eu quero calcular é igual ao limite quando t tende a zero da função encontrada. Esse Agora limite, entendi. quando eu consigo fazer a substituição direta, Pelo zero. e vai dar 3 sobre raiz de 25 mais 0 mais 5, que é mais conhecido como 3 décimos. Isso. Dúvidas, perguntas, observações? Agora entendi. Tá Alguém vendo? mais? Zero tem um monte de coisinha que você tem que parar pra pensar. Não, poderia ser 3, 4, 5, gente. Não Mas, vai ó, o 3, 4, 5 e tudo mais ia, tipo, ficar mais diferente por causa desse tanto de regrinha que você passou aí, de ser da hora de substituir. não ia. Ó, eu poderia.
É porque por coincidência o T tende a zero aí, mas existem funções que usam conjugado que o T tende a 1, a 2, a 3, a 5, não Entendi. importa aqui. Não mesmo. Conjugado basicamente é sempre que tiver raiz, né? É. Porque quando tem x quadrado, essas coisas dá pra É. coisar. E essa letra C, o que é que acontece? Dá uma indefinição. Então, ó, aqui se fizermos a substituição direta, chegaremos numa indefinição que é 2 sobre 0, beleza? Gente, sempre que dá indefinição, tipo b sobre 0, eu vou ter que calcular os limites laterais. Por quê? Ah, é. Nossa. Porque faz diferença nesse caso. Como assim, professor? Quando x tende a 1 com números maiores que 1, dá 2 dividido por 0, só que por 0 positivo, né? Uma coisa próxima de 0 positivo. Beleza? Uhum. É isso dá mais infinito. Isso. Se for pela esquerda, dá menos infinito. Faz diferença. Então, como que a gente vai fazer? Olha só. Limite quando x tende a 1 pela direita dessa função. Qual a anotação que eu aceito na sua justificativa? Essa aqui, ó. Você aponta a setinha dizendo que esse daqui, se eu fizer a substituição direta, vai para 2. Beleza? E aqui, ó, eu estou tendendo a 1 pela direita. Eu estou pegando valores maiores que 1, tipo 1,01. Se eu faço 1,01 menos 1, dá uma coisa próxima de 0, só que ainda é positivo, beleza? Certo. Então, eu coloco aqui, ó, 0 mais. E daí isso dá mais infinito. Isso é a justificativa para mim. Já Beleza. tá. Agora, se você coloca igual a 2 sobre 0, que é igual a infinito, tá errado. Beleza. Isso não se faz, não se escreve divisão por 0, tá? Tá. Aí é só a anotação. É para você não ter que explicar. Olha, quando x tende a 1 pela direita, o numerador tende a 2, o denominador tende a 0 por valores positivos, igual explica o material. Então, o limite está infinito. Você não escrever isso, se você escreve isso do jeito que eu fiz aí no quadro, tá ok. Ok. E agora esse aqui, quando tende a 1 pela esquerda, para onde que vai o numerador? E aí, gente? Para onde que vai o numerador? Galera, vocês estão me ouvindo? Aí vai ser. Tamo. Aí vai ser o x tendendo a 2, porém. O X não. Ó, O o denominador numerador. tende a É. 2, se não tem Seja problema, fica 2. 2. Denominador tende a 0, só que negativo. Um Mais valor pros números. negativo. Porque, tipo, 0,999 menos 1 vai dar uma coisa negativa. Uhum. Esse limite dá menos infinito. Isso. Como os limites laterais não existem, o limite quando x tende a 1 não vai existir, né? Isso. Com os limites laterais não existem, eles teriam que existir e serem iguais, né? Uhum. Então, o limite quando x tende a 1 dessa função não existe. Dúvidas? Não.
Alguém tem alguma pergunta, alguma observação a fazer? Tô de boa, vou ter dúvida na hora que for fazer exercício. Vai ter dúvida na hora que começar, tende ao infinito, com cosseno de x, seno de x ao quadrado. Daí é ladeira abaixo, filho. Só piora. Calma. Sério, eu fiquei uns 20 minutos naquela questão da lista que você passou. Tem duas questões. A 1 eu fiz tranquilo, a 2 eu 20 fiquei uns. minutos. Fiquei 20. Ué, não cheguei em lugar nenhum ainda. Tá só um monte de limite de não sei o que aqui que não vai pra lugar nenhum. E essa aqui, como que vocês acham que a gente tem que resolver? Professor, por que nessa segunda o numerador não fica a menos 2? Porque eu estou tendendo a 1, não é a menos 1. Eu estou tendendo a 1 com valores Negativo. pela esquerda, mas ele está tendendo a 1 ainda. Quando tende a 1, 2 vezes 1, continua dando 2. Beleza, Gustavo? Menos 0,001 ainda dá perto de 1 positivo. Beleza, Gustavo? Gustavo? Professor, aí dá pra fazer aquela propriedade de separação de limite de x à quarta vezes limite de cosseno de 1 sobre x? O que é que vocês acham? Eu tô chutando, não sei. Quando que eu posso separar os limites? Quando existe limite. Ele separadamente existe. É, Quando o x tende a 0, o x à quarta vai para onde? vai pra mais infinito. Vai para 0, Não, vai pra 0, é verdade. Cosseno de 1 sobre 0. Existe? Não. Ah, é verdade, Então, tá não no dá. denominador. É verdade. E aí? O que é que usar? O que é que eu tenho que usar? Usa nesse o caso? fundamental lá, como é que chama? Esqueci. Fundamental é com seno. Então. Não, mas o cosseno também tem uma, não tem não? Até tem, mas não é essa daí não. Algum aluno tem alguma ideia de como que eu faço esse exercício? Não tô ligado. Luiz Henrique, Augusto, Felipe, Alice, João Caetano, Ivan, Gabriel. Eu tô tentando só absorver, pessoal. Não faço a menor ideia. Sério, eu tô com muita dúvida ainda. A Eu melhor também. tática que existe, só absorvendo, esponjinha. Verdade. Olha só, isso não é um produto de funções? Sim. Positivo. Uma das funções não é limitada? Sim. Cosseno de 1 sobre x está sempre entre menos 1 e 1. Uhum. É limitada. Então, uma ideia não seria usar o teorema do confronto? É, porque são duas funções. Olha só. Aí, como que eu parto do teorema do confronto? O cosseno de 1 sobre x, ele está entre menos 1 e 1. Concorda? Uhum. Para eu chegar nessa função aqui que eu quero, eu tenho que multiplicar por x à quarta, né? Isso. Então, quando eu multiplico por x à quarta, não altero a desigualdade, porque o x à quarta é positivo. Então, fica isso aqui. Putz. Então, o que é que eu fiz? Eu deixei a minha função que eu quero entre duas outras, beleza? Beleza. O que é que o teorema do confronto diz? Ele fala o seguinte, ó. Se o limite dessa daqui for igual ao número L, e o limite dessa daqui também for igual ao número L, então o limite do meio também vai para esse número L. Uhum. Então, olha só, vamos verificar. Ó, note que o limite quando x tende a 0 dessa função dá quanto? Zero. Que é igual ao limite quando x tende a 0 dessa função, concordam? Não concorda.
Então, pelo teorema do confronto, que é agora, é aí que começa. Esse limite daqui do meio, que é o que eu quero, ele também vale 0. Por quê? Porque satisfez as hipóteses, que era o limite das extremidades da 0. Das funções que estão nas extremidades. Beleza? Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Tipo assim, você entendeu, eu entendi. Mas é muito complexo ainda pra minha cabeça esse negócio aí. Gente, quando vier um produto de funções e uma for limitada, uma for seno ou cosseno, por exemplo, o teorema do confronto é a primeira coisa que eu vou pensar. Vamos fazer outros que a gente chegar em mais 0. Tá, Mas e essa aí? O que é que eu faço? Pode falar, Marcos. é que, tipo assim, igual o seno. Se fosse seno ali no lugar do cosseno, a gente tem aquele teorema fundamental lá. Só que ele não ia servir Não de tem. nada, né? Não ia servir de nada, cara. É isso mesmo. Porque não está Então. no formato de limite fundamental. Por isso que se fosse o seno ali, Entendi. eu ia usar confronto de qualquer jeito. Entendi. O que acontece se eu calculasse esse limite, essa desse 1 e a outra desse menos 1? Significa que eu ia ter que apagar tudo e usar outra técnica, porque o teorema do confronto não seria válido nesse caso. Ele só vale quando a função é igual. Entendi. E essa letra E, como vocês acham que a gente tem que fazer? Nossa, tá parecendo muito o teorema fundamental do seno. Tá com a mesma Então como é que carinha. eu começo? Você pode falar que, sei lá, dá ainda pra usar aqui tangente, cosseno sobre... seno sobre cosseno? Claro, isso é a definição. Então dá pra começar por aí. De x sobre x. E agora? Dá pra você copiar o primeiro e multiplicar pelo inverso, igual divisão de fração normal, que aí vira um fundamental sobre cosseno. Então vai dar seno de x sobre cosseno De x vezes 1 sobre x. Isso. Beleza? Beleza. E agora o que é que eu faço, senhor Marcos? Aí eu colocaria o teorema fundamental do seno ali, ó, porque você tem um seno de x sobre um x ali. Isso, a ordem dos fatores não altera o produto. Exato. E aqui dá 1 sobre cosseno, beleza? Isso. O que eu vou fazer agora é o seguinte, o Marcos já viu que eu tenho um limite fundamental, porque o x tende a 0, é importante, né? Isso. E x sobre x. O que eu quero fazer? Será que dá para eu separar esse limite? Bom, eu tenho que me perguntar, eu posso fazer isso? Acho que pode, porque o cosseno, ele é um cosseno de x, ele querendo ou não, é um número diferente de 0. Ele pode ser um número diferente de 0. Se o 0... Se o x tende a 0, né? Ué. O que é que eu vou falar? Esse limite existe e é igual a 1 pelo limite fundamental trigonométrico. Isso. Esse limite existe e vale 1 sobre 1, porque cosseno de 0 é 1, né? Isso. Então, como os dois limites existem separadamente, então eu posso separar como produto dos limites. Beleza. Daí esse limite dá 1 vezes 1, que é 1. Dúvidas? Não. Augusto, Ivan, João. Não, de boa. Quando eu fiz cálculo já uma vez já. Aí, tipo assim, essas manipulações que é o chato, que, tipo assim, é mais um treino, é mais. Sabe? Porque faz muito tempo que eu fiz. Aí é mais o treino mesmo. Oi? E fez onde? O FMG. Você fazia o que lá? Mecânica? Aham. Só que noturno. Entendi. Augusto, Luiz Henrique, Felipe, Guilherme. Tranquilo, deu para entender? Pra mim tá tranquilo. Depois rever as aulas também, professor. Fixar mais. É porque, tipo assim, tem umas coisas ainda que eu não compreendi. Por exemplo, o LFT.
Não compreendi 100%. Mas, tipo assim, só aceitando que é o 1 ali, o limite, porque x tende a zero, eu já dá para compreender. Isso daí, Augusto, a gente é uma coisa que a gente tem que memorizar. Mas isso daí eu demonstrei no material, como que chega nisso. Usa o Pois é. telegrama. Ou você pode também ver, é porque meu GeoGebra tá bugado, eu não consigo abrir aqui, mas se você construir o gráfico no GeoGebra e fazer um zoom perto do zero, você vai ver que essa função ela está se aproximando de 1 quando o x tende a zero. Tem como demonstrar isso, é porque não deu tempo de demonstrar na sala hoje, né? Mas no material está demonstrado o porquê que dá zero, dá 1. Beleza? Beleza, vou olhar lá depois de novo. Porque tudo na matemática é demonstrado, né? Não é nada, tipo assim, veio do nada. Então. Ó, a gente vai fazer essa F, que é uma parecida com a da lista, mas vou fazer ela depois, tá? Calma. Beleza. Fazer primeiro a G, H, I. Minha Nossa Senhora. E essa daí? Essa é bonita, essa é boa. Cara de prova. Nossa Senhora. Se x maior que 1. Professor, isso é um sistema? Isso não é uma função definida por partes, né? Ela é definida por mais de uma sentença. Para x menor que 1, é essa função de cima. Para x maior que 1, é essa outra função. Tá, então vamos calcular o limite dessa primeira aí. X tendendo a 1, sendo que... Não. Ah, tá. Você pode fazer limite lateral, não? Isso. Como eu tenho uma função definida por partes, e o ponto que eu quero calcular o limite, que é quando x tende a 1, ele é o ponto de quebra, né? Fora da função. Então eu tenho que calcular os limites laterais, porque a direita de 1 é uma função, a esquerda de 1 é outra função. Quando é assim, partes, é aquele gráfico que é tipo parecendo um L para cima e um L para baixo? Que tipo, que eles vão pro infinito, só que... Como é que eu posso falar? É tipo espelhado. Não. Quando a função é por partes, ela pode ser contínua ou não contínua, que a gente vai colocar isso. Mas de um lado ela é assim, ela pode dar um salto aqui e começar aqui. Ah, que é tá. outra função. Ou ela pode ser junta também, se ela for contínua, não tem problema, ela pode colar, mas de um lado é uma função e do outro lado é outra. Entendi. A gente até fez um exemplo de função definida por partes na segunda aula, eu acho. Por isso que é importante a matemática básica, tá vendo? Aquilo que a gente estudou na revisão, tudo a gente está precisando agora. Teve uma lista, essa última lista que a gente fez, teve um que o resultado dava mais infinito e menos infinito, um negócio assim. Nessa última lista que teve uma parecida, que na hora que você pediu para fazer o gráfico, deu até para ver que, tipo, ia para infinito, tendendo a 3, mas não encostava, né? Quando tinha assíntota, né? Vamos falar mais de assíntota aqui, vem. Então, aqui, ó, eu tenho uma função definida por parte. Eu vou ter que calcular os limites laterais. Agora, se fosse limite quando x tende a zero, precisava calcular limites laterais? Não, você podia fazer só fatorar o que fosse, que desse para fazer. Né? Ia pegar as duas funções? Oi? Ia pegar as duas funções? Você fala se fosse exatamente isso, só que mudar o 1 por 0 ali na... Não. Na função não muda nada, só muda aqui no limite, ó. Limite quando x tende a zero, se eu pedisse. Mas o x continua sendo maior que 1 e menor que 1, ou ia ser maior que 0 e menor que 0? Continua, menor que 1 e maior que 1. Eu precisaria fazer laterais? Mas eu acho que sim, porque ainda ia ter essa quebra aí no 1, não ia não? Que ele teria, mas eu estou calculando o limite no zero. Quando o x tende a zero... É verdade, a quebra é no 1, né? É só a função de cima que eu pego para calcular o limite, nem precisa de laterais. Porque quando o x tende a zero pela direita ou pela esquerda, eu estou olhando para a função de cima, que é menor que 1. É verdade. Então, eu só calculo laterais quando o ponto for o ponto de quebra, né? Faz sentido. Então, calcular os limites laterais.
Bora. Vamos nessa. Então, eu vou fazer já daquele jeito mais simplificado, mas justificando cada passagem, tá? Aham. Vamos lá, ó. Limite quando x tende a 1 pela esquerda. Quando x tende a 1 pela esquerda, qual função que eu vou pegar? A primeira, que é menor que 1. Primeira. Isso, então vai ficar. Aí, como que eu justifico aqui? Bom, eu falei para vocês que vocês podem fazer a forma simplificada, que é puxar a setinha e justificar que isso vai dar uma indeterminação tipo 0 sobre 0. E daí você vai continuar fazendo, né? Olha Sim. só, você esquece disso aqui e coloca só a função, isso está errado. Está dizendo que o limite, que é um número, é igual a uma função. Então tem que colocar o limite. Ou você fatora separado e depois volta para o limite, tá? Uhum. Melhor fatorar separado, que fica tendo que escrever toda hora. Então, o que eu tenho que fazer agora? Se deu indeterminação 0 sobre 0, o que eu faço? Agora você consegue fatorar essa função aí. Fora aí para mim. Ó, a de baixo é x menos 1, x vezes x mais 1, não é? É, porque embaixo é diferença de 2 quadrados, né? É. Isso mesmo. X mais 1 vezes x menos 1. Contrário também. É, e o de cima? Tô falando com o microfone mutado, não é diferente de cubo, não? Diferença de 2 cubos, é mesmo, isso mesmo. Não, sim, mas eu não sei como que ia ficar. Primeiro menos Ah. o segundo, vezes o primeiro ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, lembra? Não, Isso. E ali é x ao cubo menos 1 ao cubo, né? Aham. Dois cubos. E Calma, agora, professor, fala de novo. Essa da diferença de cubos. a diferença de 2 cubos ao cubo menos b ao cubo é o primeiro menos o segundo, vezes o primeiro ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá. Ah, beleza. Agora, quando for mais aqui, somando 2 cubos, mais, aqui fica mais, e aqui virar menos. Beleza? Tranquilo. Aí dá pra cortar os Por negócios quê? ali, porque o x é diferente de um. Um é maior, o outro é menor. Pois x é diferente de 1. Aí você já poderia colocar que x é menor que 1, né? Não, x é diferente, né? Só basta isso. Não precisa ser Tá bom. menor. Mas se você colocar, tá errado, não. Aham. E agora, o que acontece? Agora dá para fazer a substituição Dá pra direta. fazer por. E dá já? Tá, ué. Vai dar 1 mais 1 mais 1 dá 3. Embaixo dá 2. Já tava pensando em fazer por raiz. Como assim, gente? Ué, sempre que eu vejo um negócio que dá pra diminuir mais ainda, eu fico achando que tem que diminuir. Agora, limite quando x tende a 1 pela direita. Como que eu faço essa? Essa é mega legal. Ó, dá pra você fazer separação lá dos limites, não dá? Como? Porque eu tô tentando chegar no fundamental lá da fundamental trigonométrico lá. Aí teria que separar o seno do x menos 1, né? Teria que ser seno de x. Tá, mas vamos fazer logo o seguinte, ó. Vamos fatorar a parte de baixo, né? Ah, tá, beleza. As raízes Aí, aqui são 1 e
Menos 2. Isso, menos 2. Vai dar x menos tá 1, x mais 2. Agora tá parecendo com o limite fundamental, né? Você vai cortar. Seria bom. Ó, a gente ainda não pode separar, tá? Antes de verificar. É verdade. Seria bom que a Argumento. gente pudesse separar. Seria bom que a gente pudesse separar isso aqui Uhum. como sendo o limite do produto, como sendo o produto dos limites. Concordam? Sim. Seria bom, mas será Concordo. que eu posso separar? Não, pô. Bom, esse daqui, quando o x tende a 1, vai para 1/3, né? Uhum. E esse outro? Bom, esse outro eu tenho que vir para cá e ver se esse limite existe. Beleza? Beleza. Como que eu faço para calcular esse limite? Não faço ideia, professor. Pode substituição direta? Não, aí embaixo vai dar 0, como é que eu vou substituir direto? É verdade. Uhum. Você falou que queria cair no limite fundamental. Caiu numa coisa parecida. Aí o que é que faz agora? Ué, Tipo, só você chamar o U ali, ué, não? Isso. Você chama U de quem? X menos 1, beleza? Isso. Vai ficar limite quando U tende a quanto? Quando o X tende a 1, com valores maiores que 1, para onde que tende o zero? 0. 0 pela direita, né? Porque dá uma coisa próxima de verdade. zero, só que mais, né? Pela direita. Uhum. Seno de U sobre U. Aí, ó, limite quando U tende a 0. Professor, mas o limite fundamental lá é quando U tende a 0, não é quando U tende a 0 pela direita. Mas só que, gente, se tendendo a 0 ele está indo para 1, é porque os laterais de cada lado tá indo para 1, beleza? Uhum. Então, isso é 1 pelo limite fundamental trigonométrico. Então, isso vai dar 1 vezes 1/3, que é 1/3. Professor, se eu separasse aqui, que na hora de verificar, eu visse que o limite não existe. Apaga, né? Porque só pode separar você. Então, o limite à direita deu 1/3. O limite à esquerda deu 3/2. O que eu posso concluir sobre o limite? Que ele é na direita, que ele é positivo. Não, ó. Como assim, como os limites laterais são diferentes, Não, muita coisa pra minha cabeça. Porque quando os limites laterais são diferentes, limite, quando x tende a 1 da minha função, não existe. Certo. Porque, apesar dos limites laterais existirem, eles não foram iguais, tá? Não, como assim? Olha só. O que é que você queria calcular? O limite quando x tende a 1, beleza? Isso. Eu tenho que calcular, nesse caso, como está a função definida por partes, eu tenho que calcular o limite à direita e à esquerda. Certo. Para o limite existir, os limites laterais têm que existirem e serem iguais. Caso os limites laterais existiram, mas eles foram diferentes. Então, o limite quando x tende a 1 não existe. Porque de um lado está indo para um lugar, do outro lado está indo para outro. Entendi. Professor, mas Foi. você consegue esboçar isso aí só para eu tentar visualizar uma coisa? Esboçar como assim? Esboçar esse limite, esse gráfico. Esse gráfico aqui eu não sei calcular, não sei esboçar, né? Ele é complicado. Mas assim, o que aconteceu foi o seguinte: quando o x estava tendendo a 1 pela esquerda, ele foi para um determinado valor, não está definido. Quando foi pela direita, a função foi para outro. Então, por definição lá, quando o x tende para o limite existir, os limites laterais têm que existir e serem iguais. Porque senão não tem valor para o limite. Para um lugar vai para a esquerda está indo para um lugar, para a direita está indo para outro. É como se fossem duas funções diferentes, né? Tipo... O limite só existe. O limite ele é sempre único. Eu não posso, quando eu tender para um lado, ir para um lugar e para outro, e para outro. Pelo outro e para outro. Então,
Nesse caso, foi importante calcular os limites laterais, foi necessário. Por que nas outras a gente não calculou? Porque nas outras não fazia diferença. Antes de um 1 e depois de um 1 era a mesma coisa. Ou antes de 0, depois de... Nesse caso, não. Faz diferença porque a função muda. Antes de um 1 e depois de um 1. Então, tem que fazer os limites laterais. E daí, para o limite existir, eles têm que ser iguais. E tem que existir, né, os laterais e serem iguais. Uhum. Entendeu? Agora entendi. O que me pediu para esboçar o gráfico foi o Augusto. Augusto, entendeu? Não, eu entendi, professor. Eu tava. É porque justamente eu imaginei isso. Só que aí deu na minha cabeça do limite ser uma forma de conjunto, mas eu entendi que é impossível. O limite ele tem que ir para um único lugar. Se ele existir, né? Isso é indefinido, então, né, professor? Não é indeterminado. Não é indeterminado, ele não existe, eu falo. Então, mas então é indefinido que fala? Não, a gente está falando de indeterminações outra coisa. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Aqui são números, né? Eu falo que o limite não existe diferente. Ou o limite existe, ou o limite não existe. São essas duas possibilidades. Beleza? Demorou. E essa daqui? Essa é legal. Gente, eu vou ter que fazer 3 exemplos ainda, tá? Vou agarrar vocês em 10 minutinhos. Não, paga quanto você quiser, filho. Desde que você faça esse de infinito cabuloso aí que eu não consigo fazer nem fudendo. Ai, deixa eu ver isso. Tem já 4 pela direita. Esse LN ali é aquele bagulho de log? É, o log na base é. Ah, tá. Logo na base, olha. Olha só, gente. Ah, é Quando tiver quadrados, né? um LN de alguma coisa, ou um arctangente de alguma coisa, como são funções que eu conheço gráfico, eu vou fazer uma mudança de variável. Que mudança eu vou fazer? Eu vou chamar de x ao quadrado menos 16. Beleza? Beleza. Vai ficar ó, limite quando o U tende a quanto? Olha só. Quando o x tende a 4 pela direita, o U tende a 0 pela direita, beleza? Beleza. Porque vai dar 4 ao quadrado, uma coisa um pouquinho maior que 4. Vai dar uma coisa maior que 16 pouquinho, menos 16 vai dar 0 com valor do positivo. Aham. E ln de U. O que é que isso me facilitou? Porque eu conheço o gráfico da ln. Ou pelo menos deveria conhecer, né? O gráfico da função logarítmica, qualquer logaritmo, né? Ela toca aqui no... Beleza? Beleza. Então, esse é o gráfico da função ln de x. Ou de U, né? A variável está U aqui. Aham. Aí eu olho pelo gráfico. Quando o x tende a 0 pelo lado direito, para onde que está indo a função? Pra menos infinito? Para menos infinito. Aqui eu olhei no gráfico. Tranquilo ou não tranquilo? Mais ou menos. O que é que você não entendeu? Eu entendi. Eu só, tipo assim, nunca ia parar pra pensar de fazer o gráfico ali. Eu ia tirar o quadrado ali, porque é 16, ia x ao quadrado e tentar resolver na marra. Eu não ia parar pra pensar em fazer gráfico, entendeu? No material eu falo lá, né? Que... Aham, eu tô ligado. Essa letra aí, como é que eu faço? Essa é boa. Nossa, vai lá, começou. Ai. Era um quadrado de x. Alguma ideia? Por que não pode colocar o x igual a 1, professor? X igual a 1 aonde? No seno. X igual a 1? Assim. Não, é porque, tipo assim, quando o x, o seno é menos 1 e 1. Se tá tendendo ao infinito, eu não posso colocar 1, né? Não, o seno não é menos 1 em 1. O seno está entre menos 1 e 1. Sim. Quando o x fica muito grande, o seno não se aproxima de 1, não. O seno fica variando entre menos 1 e 1. Ele oscila. Quando o x fica muito grande,
o que é que acontece? Para dizer que o limite existe, o que é que tem que acontecer? Olha essa função aqui. Suponha que eu tenho essa função aqui, tá? Tem essa reta aqui, L. Essa função, quando o x está ficando muito grande, ele está se aproximando cada vez mais dessa reta. Isso é dizer que o limite existe. Quando o x tende a infinito, a função está se aproximando de L, desse número L. Beleza? Com o seno não acontece isso. Com o seno, quando o x ficar grande, ela continua oscilando. Ela não está indo para um número 1, não. É tipo uma minhoquinha. Eu sei como que é o gráfico. Então, quando o Mas x só ficar... penso nisso quando eu vejo isso, sabe? Não, você tá falando, você está confundindo. Dizer que o x está tendendo a infinito não significa que eu estou calculando o valor máximo da função, não. Não significa isso. Significa que quando o x ficar muito grande, o que está acontecendo com o gráfico? Ele está se aproximando de algum lugar? Se a resposta for sim, esse é o limite. Se a resposta for não, ele está oscilando, o limite não existe. Com o seno, quando o x ficar muito grande, o seno não faz isso, se aproximando de 1, não. O seno faz isso. Então, ele fica oscilando, ele não vai para lugar nenhum. Ele ficou oscilando entre -1 e 1. Concorda? Uhum. Concordo. Então, isso não dá 1, não. Tenho que dar delete disso na minha cabeça. Está confundindo com x ser muito grande, está confundindo com encontrar valor máximo. E não é isso. Olha só. Aqui não dá para fazer substituição direta, beleza? Porque o de cima nem existe. O que é que vocês acham que a gente deve usar nesse exercício? Ali embaixo, talvez valha a pena colocar em log. Porque aí você faz o mesmo que você fez lá em cima, porque era na base de Euler. Aí o seno. Não, aí é o E elevado a x. Ali era log Ah, é da um E. parte E. Ah, tá. Achei que era o Euler. O E, o Euler mesmo. Não, é o Euler. Só que, tipo Então. assim, aí é exponencial e lá era logarítmica. Ah, mas é uma inverso da outra. Mas... Então. Olha só, gente. Aqui a gente tem um produto, ó. Aqui a gente tem um produto de duas funções, onde uma delas é limitada. O seno é limitado, uai. Então, uma coisa que eu vou pensar é o teorema do confronto. Nunca que eu ia pensar nisso, professor. Olha só. O seno ao quadrado de x está entre quanto e quanto? Menos 1 e menos 1. menos 1. Não. Seno ao quadrado. Olha só. Se 1 eu e tenho 1. uma coisa... Não. Olha que vocês fazem errado, tá? Você tem que pensar mais corretamente. Mas tá entre 0 e 1, É o não? módulo? 0 e 1. Está entre 0 e 1. Porque se o seno está aqui, quando eu elevar ao quadrado, essa parte que está aqui, ela pula para cá. E essa parte que está entre 0 e 1, entre 0 e 1. Verdade. Se você tá... tá entre 1 e 1. Então, seno ao quadrado de qualquer número vale 1? Não. Não, porque se eu pegar o meio ao quadrado é 1/4. Então, ó, quando eu elevo ao quadrado, essa parte daqui fica entre 0 e 1, positivo. E essa parte fica entre 0 e 1. Ok. Então, ó, eu vou multiplicar agora por 1 sobre e elevado a x mais 1, que é um número positivo, né? Porque a exponencial é sempre positiva. 1, e esse aqui, então vai ficar 0, menor ou igual que seno ao quadrado sobre e elevado a x mais 1. 1 sobre e elevado a x mais 1. Aí, o que é que eu tenho que fazer para usar o teorema do confronto? Eu tenho que calcular o limite das extremidades, né? Então, ó, observe que
limite quando x tende a infinito dessa minha função aqui de 0, vale 0, beleza? Beleza. Limite. E agora eu vou calcular na outra. Limite quando x tende a infinito dessa daqui, quanto que vale? Como que eu calculo esse limite? Faço ideia, professor. Gente, eu sei o gráfico da exponencial, não sei? A Uhum. exponencial toca no 1 aqui, né? E Aham. ela faz... Quando o x ficar muito grande, para onde que vai a exponencial? X que é muito grande, vai para infinito. Infinito. Então vai ficar 1 sobre infinito, beleza? Beleza. E vai para 0. 0. Você não pode colocar, escrever que isso é igual a 1 sobre infinito, né? Porque eu não posso Uhum. operar sobre... Para você ter essa ideia que eu falei assim, você pensar isso, você coloca... aqui vai para 1 e aqui vai para infinito. Infinito mais 1, né? Tá indo para infinito. Aí isso dá... Então, como os limites foram iguais, não é isso? Então, pelo teorema do confronto, o limite x tende a infinito dessa minha função vale 0. Tranquilo ou não tranquilo? Nem um pouco tranquilo, professor. Nunca que eu ia conseguir fazer essa questão. Você entendeu? Não, entendeu? Eu entendi, mas eu nunca mais vou conseguir pensar isso de novo. Vou ter que ficar É só, comparando essa daí com todas as outras que eu vou fazer agora. é só pensar na estratégia. Tem um produto e onde uma das funções é limitada. Primeiro que eu já ia errar o seno, que eu ia colocar entre menos 1 e 1. Começando por aí. Segundo, que na hora que chegasse ali no 1 sobre E elevado a x mais 1, eu não ia saber o que fazer, não é? Por isso que é Nunca ia pensar importante nisso. conhecer o gráfico das funções elementares. Mas conhecer eu conheço, pessoal. O problema é pensar isso aplicando aí. Agora você já tem mais um insight. Vou olhar o gráfico para ver o... Professor, Não dá. Oi, Tem já explica infinito. de novo ali por que o limite de x para infinito ali da exponencial dá 0? dá 0 não, dá infinito, né? Não, aqui, ó. Essa que você colocou aqui, ó. Do 1 sobre infinito. Tá, porque 1 dividido por uma coisa muito grande está se aproximando de 0. Ah, sim. Ah, Isso, entendi. beleza? Você pensa assim, né? É porque é a fração de 1 sobre exponencial. É verdade. Beleza? Essa daqui eu não vou fazer, que não vai dar tempo de fazer uma de limite infinito para fazer aquela da lista, tá? Nossa. Essa daqui, eu só vou dizer o que usa. O que que usa aqui? Aí, aquela tipo. Eu esqueci o nome, que você multiplica pela raiz, em cima e embaixo. Conjugado. Isso, conjugado. Eu só fico querendo chamar de racionalização. É parecido, né? Por isso que eu fico. É isso que eu tô falando. Vamos tentar calcular limites no infinito, tá? Ah, vou, porque essa é mais Vou difícil. fazer só essa aqui e depois fazer aquela que é parecida com a da tarefa, para vocês Uhum. entenderem. Porque, olha só, lá no vídeo eu falo claramente como calculo estratégia para calcular limite no infinito. Aí eu calculo um limite desse tipo, que é quando eu tiver dois polinômios, um em cima do Aham. outro. Que é tranquilo. Quando tiver raiz Uhum, eu lembro. e quando tiver isso daqui que é conjugado também, Aham. tá? Olhem lá no Tranquilo. material. Essa aí é tranquilo. Olha só, mas só vale para esses tipos. Para Aham. outro tipo, a gente vai ter que ir manipulando, como a gente fez agora. A gente usou um confronto com limite infinito, não tem problema. Aham. Ok? É usar Aham. outro chapéu. Beleza. Olha só, essa daqui, sempre que tiver uma limite quando x tende a mais ou menos infinito de uma razão de polinômios, ou de funções que são potências de x, Uhum. você divide todo mundo pela maior potência do denominador. A maior potência do denominador é quem? É x2. X ao quadrado. Isso. Então, isso vai dar o quê, ó? Eita, se eu esquecer o limite, eu perco o ponto, né?
Em cima vai dar x. Aqui vai dar 1 sobre x, beleza? Isso. Aham. E aí, Ali menos continua 3x sobre 2. Ah, x ao quadrado. isso. Aqui vai dar 3. 3. Menos. E aqui dá Mesma 4. coisa. Aí o que é que eu vou ver? Essa parte aqui, ó, tende a 0 quando x tende a menos infinito. Ah, essa é muito da hora de fazer. Beleza? Essa tende a 0 também, né? 3 Uhum. dividido por uma coisa muito grande. 4 dividido por uma coisa muito grande. Constante vai para 3. Só sobrou essa que vai para infinito, né? É, Menos infinito. Então a resposta é menos menos infinito. infinito. Não, essas aí é muito tranquilo de fazer. Agora vamos para aquela que parece da tarefa, né? Tanto que a da tarefa, a primeira vez que eu fiz ela desse jeitinho aí, ó. Eu separei. Olha só. Por que que essa regra não é tão verdadeira para essa função aqui, por exemplo? Por causa do cosseno e do seno. Isso não tem razões de polinômios, não é É. isso? Uhum. Mas pensar numa ideia parecida ou partir dela para ver se eu chego em algum lugar. Tá. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu tentar dividir pela maior potência do denominador, O x ao quarto. aqui vai ficar só, quando eu cortar, vai ficar só seno de 1 sobre x, beleza? Eu não sei Beleza. calcular o limite, não sei. Então, eu não vou, por esse motivo, eu não vou dividir por x à quarta. Eu vou dividir por x ao cubo, 1 grau a menos. Professor, isso é regra? Não, é tentativa. Entendi. Porque eu quero deixar um x perto dele. Porque se eu deixar um x perto dele, eu consigo usar o limite fundamental trigonométrico. Entendi. Olha só. Ó. Então, vou dividir todo mundo por x ao cubo. X, cosseno de raiz de x, por x ao cubo, sobre x à quarta, seno de 1 sobre x, dividido por x ao cubo, mais 1 sobre x ao cubo. Ok. Então, vai ficar, olha, limite quando x vai para infinito, de 3 mais cosseno de raiz de x sobre x ao quadrado, x vezes seno de 1 sobre x, mais 1 sobre x ao cubo. Aí, o que é que eu observo? Essa parte aqui tende a 3. 3. Essa parte aqui tende a 0, que é 1 dividido por uma coisa muito grande. Aham. Essa parte aqui, É 1. eu não Ah, sei. tá. Essa aí eu não sei. E essa parte aqui, eu não sei. Não, Eu mas vou aí. calcular os limites dela separado para ver se eles existem, tá? Tá. Então, vamos calcular primeiro daquela ali de cima. Como que eu calcularia limite quando x vai para infinito de cos de raiz de x sobre... Professor, Oi. mas esse cosseno aí não era para tender ao infinito? Porque tá sobre o x ao quadrado. Eu só posso calcular limites quando eu souber o de cima e o de baixo. Ah, tá. Entendi. Esse da constante eu sei que é 1. 1 dividido por uma Uhum. coisa muito... Agora, cosseno, o valor do Entendi. cosseno é variável. Entendi. Como vocês acham que eu devo calcular esse limite, galera? Conjugado? Conjugado e o cosseno aí. A raiz está dentro do cosseno. É verdade. Acho que você teria que tentar limitar ela, né? Entre um valor e outro. Talvez. E você quer usar confronto. Ah, é verdade, confronto. Então, ó, vamos lá. Ó. Cosseno de raiz de x está entre quanto e quanto? 1 e menos 1. Menos 1 e 1. Isso, menos 1 e 1. Isso. Aí, se eu multiplicar por 1 sobre x quadrado, 1 sobre x ao quadrado é positivo, não muda nada. Então, fica assim. Cosseno de raiz de x. Sobre o x quadrado. Aí, ó. Como limite quando x tende a infinito de menos 1 sobre x quadrado é a mesma coisa de calcular limite quando x tende a infinito de 1 sobre x quadrado, que dá 0, né? Uhum. Muito grande, 1 sobre uma coisa muito grande vai para 0. E como deu igual, né, o das duas, então, pelo teorema do confronto,
o limite da minha função do meio dá zero, beleza? Beleza. Agora eu tô entendendo esse confronto. Olha só, gente, não tá entendendo? Não, agora que eu estou entendendo o confronto. Lembrando que os alunos pegam e colocam que essa função é igual a zero. Não é a função que é igual a zero, é o limite, tá? Uhum. Vamos para outra. E essa outra aqui, ó. Limite quando x vai a infinito de x seno de 1 sobre x. Será que daria para usar confronto? Essa é aquela lá do seno de x sobre Fundamental. x. Não, não Ah, não, tá. peraí. Ah, não, é seno não, de tá 1 bom. sobre x, é verdade. Não tá multiplicando. É o argumento. Dá para usar confronto? Vou fazer um rascunho aqui, ó. Se a gente for usar confronto, ia ficar, ó, seno de 1 sobre x entre menos 1 e 1. Aí eu ia multiplicar por x, né? Ia ficar x. Quando eu fizesse para infinito, aqui ia para menos infinito e aqui ia para mais infinito. Ou seja, do meio eu não sei É para onde errado. é Uhum. diferente. Dá para usar confronto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar associar Orar. com o limite fundamental trigonométrico. Por quê? Limite, quando x tende a infinito, fazer essa jogada de mestre aqui, ó. Aí você bota o... Seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. Que... Por quê? Nossa, você mandou ela lá pra trás. Não. Porque x é a mesma coisa de 1 sobre x, né? Você vai fazer a primeira vezes o inverso da segunda. Uhum. Agora dá. saquei. Agora dá pra fazer. Conforme. Putz, caralho. Não, fundamental, né? Agora eu chamo u de 1 sobre x. Aí, ó, quando u vai para infinito, quando x vai para infinito, o u vai para zero, que é 1 sobre uma coisa muito grande. Aham. Então vai ficar limite quando u vai a zero de seno de u sobre u, beleza? Tá. Isso é igual a 1, justificando, né, que é limite fundamental trigonométrico que você usou nessa passagem. Então, voltando para lá, Meu amigo. isso daqui foi para zero, né? 0. Isso foi para 1. Então, ficou 3 sobre 1, mais conhecido como 3. Nossa senhora. Fácil. Não. Ô, professor, se lá embaixo, em vez de ser tipo x seno de 1 sobre x, se fosse, por exemplo, alguma outra incógnita, Como assim? como é que a gente desenvolveria? Por exemplo, y seno de 1 sobre x. Aí você teria funções de duas variáveis, sem cálculo 2, né? A gente só trabalha com funções de uma variável aqui. Eita, deixa quieto, sai fora. É cálculo 1, então é uma variável, a gente sabe. Não tem como vir com duas variáveis, não. Ou, né? O que pode acontecer é, por exemplo, o limite quando x vai para infinito e x seno de 1 sobre y. Nesse caso, eu estou considerando o y constante, né? Não Que é outra. é o x que está variando. Uhum. Então, só era substituir o x aqui, sei lá, infinito, porque isso é um número, né? Um número vezes infinito dá infinito. Uhum. Mas não tem como entender as duas variáveis, não, tá? Que é só função de uma variável. Professor, esse lance de dividir pelo maior expoente lá do denominador de grau maior, né? Ele eu posso fazer, tipo assim, sem restrição quando for limite de infinito? Quando for limites infinitos e a função for um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Ou potências de x em cima e potências de x embaixo. Ah, tá. Não aparece Então, tipo assim, se exponencial, fosse... logaritmo. Não, é que eu tô olhando da lista já pra ver se eu vou conseguir fazer sozinho. Mas, tipo assim, se fosse, tipo, a da lista tem a potência em cima e embaixo, então dá pra fazer por aí. Mas Não, eu digo a da assim, lista é o quê? É da tarefa, você fala? a da tarefa, que é A da tipo... tarefa é bem parecida com essa É. que a gente fez em cima. Mas aí se fosse, tipo assim, se não fosse essa da tarefa, se fosse cosseno de x mais
seno de 1 sobre x. Aí já não dá pra fazer por esse negócio do polinômio, né? Porque deixou de ser um polinômio. Não, olha só, você está confundindo. Eu falei assim, ó, essa regra de dividir pela maior potência do denominador vale para funções limites desse tipo. Aham. A gente vai adaptar essa regra para esse exemplo aqui. Aham. Porque se a gente dividir, fica mais fácil. Mas não Sim. significa que, por exemplo, se eu dividir por x à quarta, não dá certo, porque eu preciso ter um x aqui do lado. Aí eu vou dividir por x à quarta, vou dividir por x ao cubo. Talvez na tarefa dê. Uhum. Mas se em cima tivesse, se esse seno tivesse em cima, poderia fazer desse jeito também. É porque a tarefa é assim. E ela dá pra fazer assim. Mas eu tô falando assim, se chegar alguma que não tem o x elevado a nada em cima, é só cosseno de x e seno de 1 sobre x, aí eu já não posso, não compensa eu fazer Depende isso. da função, depende. Aí você vai ter que tentar nela, porque é um exemplo diferente. Entendi. Beleza. Ó, esse limite aqui, ó, só para vocês acertarem em casa. M é um número qualquer, tá, gente? M é um Tá. número qualquer. Aqui você vai usar conjugado para resolver. Aqui, ó, pensem, mas é um teorema que a gente usou hoje. E essa daqui é sensacional. Essa daqui você vai usar primeiro o conjugado. Meu Depois que Deus do você céu. usar o conjugado, você vai fatorar as expressões que tiverem. Uhum. Depois você vai usar o limite fundamental trigonométrico também. Meu Deus do céu. Que foi, gente? Muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Deus do céu. Pô, gente, era isso que a gente tinha para hoje, né? Pouquíssima coisa. Só 2 semanas. Mas a aula síncrona, hoje é 11, né? Hoje Uhum. são 11. Uhum. A aula síncrona, ela ajuda muito em fixar os conceitos. Aham. Não, eu Então, entendi na real agora. quem tá faltando aula síncrona, chega na prova e escreve tudo errado. Aí eu vou canetar. Porque provavelmente vai Onde que é o monitor mesmo, professor? O monitor, o monitor faz o seguinte, você tem uma planilha de horários, eu coloquei no grupo, mas eu vou colocar lá a planilha de horários. É um link na página lá do departamento que tem os horários dos monitores. Então, por exemplo, hoje, 6h10, vai ter monitoria com o Yuri. Então, você vai no link do Yuri, do Meet, e só entrar na sala. Aí ele vai te atender e vai chamar. Você vai fazer as perguntas e ele vai responder. Uhum. Entendi. Beleza? Eu vou Beleza. fazer isso, eu vou mandar isso lá no link da monitoria, tá? Beleza. Para não ficar perdido nas notícias, eu vou colocar ele na aula de hoje, tá? Na aula de hoje já coloquei mais vídeos lá, aqueles que eu falei mais rápidos, com exemplo, para ver se vocês entenderam. Você fez com o Gabriel, Brenda? Gostou do Gabriel? Ah, ajudou muito, Gabriel. Todos os monitores são bons, né? Olha só. Então, só procurar eles, que os meninos e as meninas são super de boa, tá? Beleza. Vai ser.